Você avalia que isso pode ser um pouco da expectativa em cima da Suprema Corte? Deve pautar um pouquinho a interpretação que a gente deve ver em instantes, ser divulgada aqui ao vivo? Muito provavelmente não, Elisa, porque a Suprema Corte, como a Mariana Janjá nos explicou agora há pouco, ao ouvir os argumentos dos dois lados, tanto da defesa do Donald Trump quanto da promotoria, nesse caso, que se diz respeito à invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2020 e também as tentativas do Donald Trump de tentar alterar o resultado nas eleições em alguns estados, eles, ao ouvirem os argumentos dos dois lados, eles concluíram que existia de fato um caso e por isso deram seguimento. Eles poderiam ter matado essa história ali, se eles concordassem clara e diretamente com os juízes do Tribunal de Apelação de Washington. Não parece ser esse o caminho. É muito mais provável que a Suprema Corte decida num caminho do meio. Não vai provavelmente dizer que ele é totalmente imune, ou que ele tem imunidade total, ou que ele tem que ser criminalizado e responder ao processo de todos esses casos. Vai provavelmente, como a Mariana também descreveu, encontrar um caminho do meio, dizendo que algumas acusações ele vai ter que responder e outras possivelmente ele tinha aquela imunidade. Agora vamos destrinchar um pouquinho isso aqui, Elisa. Este é um dos 4 casos criminais contra o Donald Trump. Ele já foi condenado, foi o primeiro ex-presidente condenado criminalmente nos Estados Unidos, naquele caso de um suposto caso que ele teria tido com uma atriz pornô e ele teria pago um suborno para ela não revelar aquele caso. Ele ainda responde a outros 2 casos. Aqueles papéis secretos que ele levou para casa, lá em Miami, Mar-a-Lago, onde ele mora, e também outras denúncias de fraude fiscal nas empresas dele. Então, o Donald Trump tem muitos processos e muitas complicações na justiça. Primeiro ponto. Segundo, é de se lamentar como a justiça americana está sendo lenta nesse processo. A gente vive reclamando do judiciário no Brasil, por exemplo, que muitas vezes é muito lento, de fato, mas isso daqui foi tão lento, esse processo todo que aconteceu em 2020, e é o caso mais sensível para o Trump, que nós vamos ter uma decisão às vésperas da eleição, o que não é ideal. Terceiro ponto, obviamente o Donald Trump já teve uma vitória ao conseguir adiar esse processo. Com essa sequência de recursos, ele foi atrasando a decisão final da Casa Branca e a decisão da Suprema Corte e a decisão final, obviamente, desse processo, que, de novo, é o mais, do ponto de vista político, mais sensível para ele. Esse processo, independente da decisão da Suprema Corte hoje, muito dificilmente vai ser julgado até as eleições. É possível que depois o Donald Trump, se eventualmente vencer a eleição, use o seu poder como presidente para tentar acabar com esse processo, ou ele pode até se auto-perdoar quando se for, de fato, eleito presidente. Então, tem muitas implicações. E um ponto final só, Elisa, tem uma outra implicação muito importante, por isso esse caso é muito delicado, sobre as futuras administrações dos Estados Unidos, os futuros presidentes. Eles vão ser considerados ter imunidade do ponto de vista criminal em qualquer ato que eles façam como presidente ou não. Então, por isso a Suprema Corte muito provavelmente vai num caminho do meio, dizendo que sim, tem que responder a alguns casos, mas pode, de fato, ter essa imunidade em outros. Nós vamos acompanhar. Hoje, às 11 horas aí do Brasil, eles devem divulgar exatamente esse resultado da decisão da Suprema Corte. Estamos aqui, conectados e ao vivo, como sempre. Muito obrigada, Américo Martins, Mariana Janjá. Portanto, daqui a pouco, em alguns minutos, nós devemos ver a publicação desse resultado. Resultado esse às 11 horas da manhã sai aqui durante o Live CNN e por isso que a gente está conectado com a CNN nos Estados Unidos. Isso pode mudar a caminhada eleitoral por lá, É muito grave o que pode ocorrer hoje.